Você está se preparando para a FAMEP e ainda não faz ideia de como desenvolver aquela boa redação que vai garantir a você a sua aprovação? Então faz o seguinte, se liga no vídeo de hoje que eu trouxe uma análise bem completinha da FAMEP 2023 com o objetivo de traçar algumas perspectivas para você se dar bem em 2024. Então se liga nesse vídeo até o final. Fala, gente linda, beleza? Japa da redação aqui trazendo sempre conteúdo de muita qualidade para você. E nessa aula eu trago aqui a análise da FAMEP 2023 no que se refere, claro, ao tema de redação que foi elaborado pela banca VUNESP. E tudo isso é muito pertinente para que você possa estabelecer as perspectivas para este ano também. Por isso, nada mais salutar do que analisar como é que foi o tema de 2023 e estabelecer um modelinho bem bacana e estratégico de redação. Então, antes de entrar no mérito propriamente desse conteúdo, faz o seguinte, já dá o likezinho nesse vídeo e compartilha bastante esse conteúdo. Afinal de contas, dessa forma você ajuda a gente a crescer cada vez mais e também estimula o nosso trabalho para que possamos fazer mais e mais vídeos para te ajudar também. Além disso, se você ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreve e ativa o sininho de notificações. Afinal de contas, são 2 vídeos por semana com conteúdo sempre inéditos para você. Dito isso, vamos direto para nossa temática, para a comanda de redação da FAMEP 2023. Olha só, editor, sobe para mim o tema de redação de 2023. Sobrepeso e obesidade infantil, entre a responsabilidade da família e do Estado. O que a gente tem, na verdade, é uma comanda muito típica que aparece na FAMEP por conta da construção feita também, obviamente, pela banca VUNESP. Normalmente nós temos 3 tipos de comanda que acabam incidindo sobre esta banca. Uma delas é em relação a uma afirmação simples, outra delas é em relação a uma afirmação composta e, por último, nós temos uma pergunta, um questionamento. Nesse caso dessa proposta especificamente, é a partir de uma afirmação composta. Pô, professor, o que é isso e como que eu faço para estabelecer uma redação com outros tipos de comanda? Se você estiver interessado nessas outras formas que a FAMEP pode pedir a sua redação, basta você clicar no card que você está vendo aqui em cima. Eu preparei esta outra aula com o objetivo de explicar realmente os tipos de comandas diferentes que podem te surpreender de repente nessa prova vestibular. Voltando aqui em relação a essa construção que é feita a partir de uma afirmação composta. O que você observa é a constatação delimitatória de um tema que faz o seguinte: olha, caro aluno, existem 2 principais entraves em relação à questão do sobrepeso nas crianças. Se trata da responsabilidade do Estado e da família, e ambos são culpados. Então veja que diante disso, havia 3 possibilidades de você promover as estratégias do seu projeto de texto. A primeira delas, sobe para mim, editor, é você reafirmar que, na verdade, o responsável primordial por essa questão toda é a família. A segunda possibilidade, sobe para mim, editor, era falar que apenas o Estado é o promotor e o grande responsável dessa questão. E por último, e eu acho que é o mais sensato e é o projeto que eu vou escolher para a gente desenvolver o nosso modelo de redação aqui, era abordar que a responsabilidade se assenta por esses 2 aspectos, tanto pela família quanto pelo Estado. Editor, sobe para mim. Então, esse é o elemento estratégico que eu vou traçar, ou seja, a minha prerrogativa aqui. Pô, professor, mas como que você sabe que isso pode ser feito na banca FAMEP? Simples, meus jovens. Veja que a comanda de redação traz a partícula entre e em nenhum momento questiona você se é isso ou aquilo. Ele não dá uma opção de escolha, são as 2 coisas. E eu acho até mais fácil porque você já define a partir desses 2 elementos que você vai desenvolver durante os parágrafos todos de argumentação, um parágrafo exclusivamente feito para responsabilizar a família e outro parágrafo responsável pela responsabilização do Estado. Olha que fácil que fica. Mas antes de mostrar para vocês o nosso projeto de texto bonitinho e o nosso modelo, vamos fazer a leitura dos textos motivadores, porque de repente eles podem trazer informações extremamente plausíveis para nortear a nossa construção textual.
Vamos lá. Editor, sobe para mim o meu primeiro texto. 1 em cada 10 crianças brasileiras de até 5 anos está acima do peso. Gente, 10% é muita coisa. O excesso de peso também foi registrado em mais de metade das mães com filhos nessa faixa etária, cerca de 58%. Isso quer dizer que existe uma relação entre a obesidade infantil e os maus hábitos alimentares das suas mães, certo? Os dados são do Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil. Encomendada pelo Ministério da Saúde, a pesquisa avaliou 14 mil crianças de 12 mil mães biológicas e 12 mil domicílios brasileiros em 123 municípios dos 26 estados do Distrito Federal também, entre janeiro de 2019 e março de 2020. Segundo pesquisadores, o excesso de peso prejudica o crescimento e desenvolvimento infantil e pode gerar doenças crônicas graves ao longo da vida, como problemas cardiovasculares, diabetes, hipertensão e até câncer. Veja que esse texto nos proporciona um norteamento acerca da definição de uma tese, que as famílias são responsáveis realmente pelo sobrepeso das crianças e que também uma consequência direta do sobrepeso desde a primeira idade, primeira infância, melhor dizendo, a gente tem um cenário de problemas de saúde futuro, né, que podem inclusive repercutir em doenças crônicas graves como até o câncer. Entre as crianças brasileiras menores de 5 anos, 7% apresentam sobrepeso e 3% obesidade, ou seja, são bem gordinhos mesmo, né? Entre as mães biológicas e filhos nessa faixa etária, o sobrepeso aparece em 32,2% dos casos e a obesidade em 26%. Explicou em nota a coordenadora do ENANI 2019, Gilberto Cac, professor titular do Instituto de Nutrição José de Castro, da Universidade do Rio de Janeiro. Veja então que esse texto traz muitas informações pertinentes, que é tentador utilizar nos nossos textos também, aliás, na nossa dissertação. Só que cuidado, lembra que a VUNESP não gosta que você utilize informações contidas nos textos motivadores para que você possa articular os seus argumentos. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pegar as ideias contidas neste texto, mas sem copiar os dados recorrentemente apresentados aqui. Já o texto 2, um pouco mais longo, trazia a seguinte situação. Vamos fazer a leitura rapidinha. Os hábitos adotados pelos pais e demais familiares podem ter influência no peso das crianças, de acordo com a comunidade médica. A cultura familiar é muito importante, pois as crianças consomem os alimentos oferecidos pelos pais e seguem as regras alimentares de casa, diz Rubens Ferfebaum, pediatra e nutrólogo, presidente do Departamento de Nutrição da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Veja então que nesse texto número 2 traz claramente alusão à tese de que sim, as famílias são muito responsáveis por essa questão da nutrição saudável e também, claro, são responsáveis pelas consequências negativas de uma má nutrição nas crianças. Além disso, é durante a infância que muitos dos hábitos alimentares que levamos para toda a vida são formados, e muito do que é aprendido pela criança é absorvido por meio da observação. É importantíssimo que os pais deem bons exemplos de alimentação saudável, especialmente até os 2 anos de idade, quando o paladar é formado, afirma Cíntia Cercato, endocrinologista da Universidade de São Paulo e presidente da Associação Brasileira de Estudos de Obesidade e da Síndrome Metabólica. Continuando, oferecer alimentos saudáveis em diversos formatos e combinações diferentes é sempre uma boa ideia, assim como organizar refeições em família para que a criança se sinta motivada a comer bem, diz a endocrinologista. A especialista ainda recomenda convidar as crianças sempre que possível para participar do preparo dos alimentos, de forma que elas se sintam incluídas na rotina alimentar da família. Essas medidas podem contribuir para combater o sobrepeso e a obesidade. Por outro lado, a genética também tem um peso importante. Segundo Cercato, a chance dos filhos de pais obesos sofrerem do mesmo problema pode chegar a 80%, mas se os pais têm peso normal, a probabilidade cai para menos de 10%. Cara, esse texto traz muita informação e já nos dá ideia de quais direcionamentos mais claramente a gente pode seguir para desenvolver a nossa argumentação. Se a gente for colocar a responsabilidade dos pais, a gente pode colocar essa responsabilidade e as consequências diretas das suas ações inapropriadas na educação alimentar dos filhos, que são os riscos que eles vão ter mais para frente. Além do que, esse texto enfatiza muito a questão da importância da educação alimentar dentro do lar, diante da questão da observação, do exemplo, do debate,
da discussão do convite a essas crianças participarem do preparo de alimentos e de uma vida mais saudável. Então veja que esse texto traz muita informação cara, que pode ser muito utilizada também em todo o processo argumentativo. Mas lembra mais uma vez, a gente não pode ficar copiando, ok? E aí o texto 3 nos trazia um outro viés, a questão do Estado, principalmente na responsabilidade do sobrepeso das crianças. Vamos ler comigo. 1 em cada 3 crianças com menos de 5 anos está desnutrida ou sofre de sobrepeso ou obesidade no mundo, calcula o Fundo da ONU para a Infância, a Unicef, em relatório publicado no dia 15 de outubro de 2019. Esses problemas são uma ameaça para o crescimento das crianças, por isso são uma questão de saúde pública, explica Victor Aguayo, responsável pelo Programa Mundial de Nutrição da Unicef. Segundo esse especialista, essas crianças talvez nunca alcancem seu pleno potencial físico e intelectual. Essa situação está estritamente relacionada à pobreza, pois afeta mais os países pobres e as populações em situação precária do que nos países ricos, né? São inúmeras as razões que podem ter impacto sobre a nutrição infantil. Uma delas é o fato de que dietas tradicionais têm sido substituídas por hábitos de consumo ricos em gorduras e açúcares, com baixa concentração de nutrientes. Veja, essa constatação é bem interessante. Então, para quem pensa que a pobreza está intimamente ligado só e somente à desnutrição, à perda de peso fisicamente constatável pelos ossos amostras, pela condição de descuido, de doenças, não é só isso não, tá? A nutrição pouco saudável e a pobreza está associada também ao consumo excessivo de substâncias extremamente calóricas com poucos nutrientes, o que leva, obviamente, à obesidade. Veja que esse é um problema ligado a uma questão de opção nutricional pela falta de dinheiro. Afinal de contas, essa nutrição mais saudável custa dinheiro. E aí você vai comprar um pacote de biscoito, de bolacha recheada, é muito barato, muito mais barato do que, de repente, 1 quilo de frutas, por exemplo. Então a gente percebe que as escolhas nutricionais têm a ver também com as questões que envolvem a pobreza. Por isso que esse texto diz que a questão do sobrepeso também é um problema de saúde pública. Olha só, isso dá uma ideia mais clara do que a gente pode já trabalhar no nosso argumento acerca do Estado como responsável pelo sobrepeso das crianças. Continuando, de acordo com os dados da Unicef, 340 milhões de crianças sofrem de carências alimentares. E aí, na sequência, a gente vê o seguinte: elas recebem um número de calorias suficientes, mas não os minerais e vitaminas indispensáveis para o seu desenvolvimento, como ferro, iodo, vitamina A e C, devido principalmente à falta de frutas, verduras e produtos de origem animal na dieta. Essas carências podem ter consequências físicas e intelectuais severas, como sistema imunológico deficiente, problemas de vista ou de audição. Esse fenômeno começa muito cedo com uma amamentação insuficiente e uma diversificação alimentar baseada em produtos impróprios e se agrava com a crescente acessibilidade a alimentos ricos em caloria, mas pobres em nutrientes, como macarrão instantâneo. O órgão convoca os governos a promoverem os alimentos necessários para uma dieta equilibrada e a origem e agirem para que ela seja acessível economicamente a todos. Veja que eu estou falando de responsabilização de governos na nutrição saudável voltada para esse grupo vulnerável de crianças e adolescentes. Gente linda, os textos já, nos clareiam muito a mente sobre o que a gente pode abordar no nosso texto. E em cima de tudo que a gente leu aqui, eu fiz um projetinho de texto bem bacana que eu quero que vocês acompanhem comigo na íntegra. Editor, sobe para mim, por favor, na íntegra esse projeto de texto. Veja comigo aqui como a gente elaborou esse projeto. Vale lembrar que o projeto de texto não é propriamente um rascunho, tá? É a simples organização de ideias que pode ser alterada ou não ao decorrer da minha construção do rascunho, mas que meio que norteia, meio que planeja estrategicamente o que eu pretendo fazer em cada uma das passagens. E olha só o que eu fiz. Eu tenho 4 bloquinhos aí, tá? Cada um desses bloquinhos representa um parágrafo. Nós temos um parágrafo de introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e a nossa conclusão. Eu gosto muito desse modelo dividido em 4 parágrafos estrategicamente falando, beleza? Na introdução e na conclusão, eu pensei em desenvolver parágrafos que tenham apenas 3 períodos, cada um com uma função distinta. Já no desenvolvimento 1 e 2, que é o miolo do texto,
eu pensei em desenvolver algo um pouco mais longo e substancial com 4 períodos, cada um com uma função específica e elas podem ver que elas se repetem basicamente, beleza? Vamos lá analisar primeiramente a nossa introdução com os nossos 3 períodos. O primeiro período eu pensei em fazer simples e meramente uma contextualização a partir de uma visão geral do problema que cresce exponencialmente no Brasil e no mundo, que é a obesidade. Independentemente de ser infantil ou não, a obesidade cresce como um problema que é relacionado a uma doença constatada pela OMS e que é uma epidemia já. No segundo período, eu pensei em fazer uma problematização a partir do foco centralizado já, né, na obesidade infantil, problema que atinge principalmente os jovens, beleza? E depois, no terceiro período, eu pensei em estabelecer uma proposição, que nada mais é do que a antecipação do desenvolvimento 1 e 2, ou seja, nesse caso, lembra, eu vou usar a estratégia de falar primeiro que a culpa é da família e depois falar também que a culpa é do Estado, tudo bem? Então é isso que eu vou fazer no desenvolvimento 1 e 2. Então, no nosso parágrafo de desenvolvimento primeiro, que vocês observam ali no meio, a gente vai estabelecer um primeiro período com um tópico frasal. Esse tópico frasal vai deixar claramente discriminado que é a responsabilidade dessas famílias. Vai lembrar que a gente tem que tomar todo um cuidado para elaborar uma sentença que não ficar repetindo muitas ideias pela proximidade da proposição lá da introdução. No segundo período eu vou usar um repertório um pouco mais criativo, cuja liberdade dentro da banca VUNESP me permite colocar aí Norbit, uma comédia de 2007, estrelado por Ed Murphy. No terceiro período, que eu trago a argumentação, eu não vou fazer nada mais do que analisar esse repertório e associar com um problema que eu quero trazer a partir do recorte do tópico frasal número 1, responsabilidade das famílias. E depois, no fechamento, eu vou simplesmente enfatizar aquilo que eu já coloquei no tópico frasal 1. De mesmo modo, a estrutura semelhante a gente tem o desenvolvimento 2. Nesse caso, meu tópico frasal 2 vai ser a abordagem e a responsabilização do Estado. Nesse caso, a gente não precisa ficar se preocupando muito com a repetição, porque o Estado a gente colocou que a culpa tá lá na introdução, ou seja, tem um parágrafo aí de distância para eu ficar me preocupando com repetição nesse caso, beleza? Já no segundo período, eu trago um repertório a partir do ECA. O ECA, que é esse documento de 92, aliás, de 90, que deixa assegurado que a criança, né, o adolescente, são ou têm os cuidados todos respeitados e zelados pela família, pela sociedade e pelo Estado também, tá? Já no terceiro período, eu trago uma argumentação com a análise desse repertório falando que o Estado ele não acaba executando esse papel, por isso ele é um grande responsável também nessa questão. E por último, eu faço o fechamento com o mesmo procedimento do primeiro parágrafo de desenvolvimento, que é nada mais nada menos que retomar aquilo que a gente já havia colocado no tópico frasal de maneira mais enfática. Já na conclusão, que é o nosso último parágrafo em 3 períodos, eu vou me preocupar em inserir primeiramente a minha retomada de tese, ou seja, falar que novamente aí o problema, a responsabilidade do problema recai sobre as famílias e estados, é reafirmar isso de maneira peremptória. Já no segundo período, eu vou fazer uma retomada aí do T1 e T2, do tópico frasal 1 e do tópico frasal 2. Por que eu preciso fazer isso? Porque a conclusão do modelo VUNESP ou da FAMERP não exigem que haja uma complexa elaboração elucidativa de uma intervenção, e sim uma recuperação de informações anteriormente mencionadas, que é a tradicional construção de uma conclusão de uma dissertação que a gente coloca aqui, que a gente trabalha aqui. E por último, no terceiro período, eu posso fazer, embora eu não seja avaliado por isso, porque isso não conta, tá? Como ponto, não tem pontuação para isso, uma microintervenção para apenas dar o fechamento ao meu texto, o aspecto conclusivo de encerramento de fato, tá? Então esse é o meu procedimento estratégico que eu vou adotar aqui nessa construção deste texto especificamente. Esclarecido tudo isso, agora a gente vai ver o nosso modelinho. Mas antes eu quero fazer uma pergunta para vocês. Com a proximidade dos vestibulares, vocês estão treinando pelo menos uma vez, 2 vezes por semana a construção de uma redação? Cara, se vocês não estão treinando ainda, é mais do que hora de que vocês começarem a aumentar, inclusive, a frequência de produção textual. Se antes fazia uma redação a cada 2 semanas, faça toda semana. Se antes você estava fazendo 2, é o momento de você começar a aumentar essa frequência, tendo em vista o número de vestibulares que você vai fazer também, ok? É muito importante você estar bem preparado a partir dessas várias
questões temáticas que porventura podem incidir na sua prova. E vale lembrar que na nossa plataforma de correção de redação, Corrige-me, nós temos uma versatilidade, uma variedade imensa de temas disponíveis para você. Só para você ter uma ideia, tem mais de 1000 temas hoje cadastrados na nossa plataforma. Só de VUNESP a gente tem cerca de 250. Cara, é muita redação mesmo para você fazer, se você assim desejar. Então faz o seguinte, o link da plataforma está na descrição desse vídeo, basta você acessar e escolher um plano bem bacana que cabe no seu bolso para produzir redação. Lembrando que essa redação que eu estou trabalhando aqui, inclusive, está disponível na nossa plataforma para você brincar um pouquinho. Dito isso, vamos lá para o nosso modelo. Editor, sobe para minha introdução. Veja que eu coloquei uma legendinha para vocês poderem diferenciar cada uma das partes, ok? Contextualização, a gente vai fazer o primeiro período em vermelho, depois em azul a problematização e por último a proposição, tese. Vamos lá então. Na atual conjuntura, observa-se que a obesidade se tornou um grave problema que afeta a vida de muitos brasileiros. Esse óbice, veja, eu primeiramente construí um cenário amplo, genérico, apenas para localizar o leitor diante do tema de redação, do assunto que eu vou tratar, e na sequência eu insiro o problema de fato. Esse óbice se mostra ainda mais preocupante ao se constatar que atinge principalmente as crianças, o que pode afetar diretamente o seu desenvolvimento, e informação é essa que eu trouxe de um dos textos motivadores, o texto 2, se não me engano. Nesse sentido, é fulcral entender que tanto as famílias quanto o poder público são responsáveis pelo dilema. Veja, a gente pretende analisar a responsabilidade das famílias no primeiro parágrafo, desenvolvimento de maneira estratégica, e no segundo parágrafo, desenvolvimento, falar da responsabilidade do poder público, que é o Estado ou governo. Agora, o desenvolvimento 1, editor, sobe para mim, olha só o que vocês vão ver. Vocês observam estrategicamente essa divisão em cores também. Agora em vermelho, tópico frasal, em azul, nosso repertório, em verde, a argumentação e em preto, o fechamento do parágrafo. Vamos lá comigo. De início, constata-se que muitos pais pecam pela falta de oferta de uma alimentação saudável aos filhos. No longa-metragem Norbit, de 2007, estrelado por Ed Murphy, retrata-se com um tom sarcástico e crítico o cotidiano de uma família afro-americana que adota hábitos alimentares pouco sadios, fato que leva a personagem Rasputia ao arriscado sobrepeso desde a infância. Então veja, eu estou contextualizando o cenário dado por uma obra de 2007 que trata dessa família. Claro que o filme é bem humorado e cômico, mas retrata esta família e os hábitos como influenciam negativamente no comportamento alimentar de uma das filhas, beleza? Continuando, agora a gente vai trazer a argumentação, que nada mais é do que a análise desse repertório associada ao contexto conjuntural brasileiro, dado pelo tópico frasal problema da família, ou responsabilidade da família. Tal ficção, apesar de se inserir como uma obra cômica, exibe acidamente a situação das famílias e de sua responsabilização no estado de saúde dos filhos, assim como ocorre na conjuntura nacional, na nossa conjuntura, cujo problema é acentuado pelo pouco tempo que os responsáveis dedicam em geral às crianças, fazendo com que se opte pela facilidade a partir de uma alimentação menos nutritiva e mais calórica. Veja que essas informações inclusive estão inseridas também de maneira bem produtiva no texto número 3. O que a gente fez então? A gente fez a análise, perceberam? Do repertório, trazendo para a conjuntura brasileira e acrescentando uma discussão que é pertinente. As famílias têm pouco tempo e a escassez de tempo faz com que eles optem muitas vezes por uma nutrição menos saudável, rápida, efetiva. Imagina lá um macarrão instantâneo, como é fácil de fazer, 3 minutos segundo o comercial, e já está pronto o negócio, ou seja, é muito rápido, muito prático, mas em termos nutricionais, isso é muito ruim para as crianças. Fechamento do parágrafo agora. Dessart. Lembra que Dessart é um operador conclusivo, tá? É lógico que a influência familiar agrava o entrave e compromete o físico dos jovens, a saúde dos jovens e assim por diante. Já no desenvolvimento 2, gente linda, pretendemos falar do Estado. Editor, sobe para mim, portanto, aí, para a gente ver bonitinho esse modelo. Ademais, deve-se considerar a obesidade infantil como uma séria questão de saúde pública. Estado, saúde pública, né? Nesse sentido, de acordo com o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, é dever da família, da sociedade e do Estado zelar pela integridade dos mais novos, dos vulneráveis, das crianças e dos adolescentes, certo? Então veja que eu fiz um recorte de uma questão legal que envolve o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. A argumentação, assim,
diante do silenciamento dos pais, o poder público deveria assumir para si a responsabilidade de garantir a saúde a esses vulneráveis. Embora isso não ocorra devidamente, justamente pela pouca intervenção dos órgãos oficiais quanto à ampla conscientização, a partir de campanhas e pela falta de orientação nutricional nas escolas. Então, o Estado peca por não ter uma campanha de conscientização que vigore nas redes sociais, na mídia tradicional, assim como também a escola não tem um aparato que permita o quê? Uma orientação nutricional, uma educação nutricional. Então, o Estado peca por isso. Desse modo, olha a nossa conclusão. Infelizmente, o futuro desses jovens poderá ser marcado pelas sequelas da obesidade constatada como uma epidemia pela OMS, Organização Mundial da Saúde, que atinge principalmente os países mais pobres por conta dessa falta de ajuda estatal. Então, o fechamento é dado até mesmo por uma orientação que a gente percebe que é efetivada pela OMS, ou pelo um aviso, né, da OMS. Finalmente, a gente chega à nossa conclusão. Mas antes de ir para a conclusão propriamente, quero pedir aquela gentileza para você responder algumas perguntas nossas aqui, tá? E deixar nos comentários, obviamente. Vocês estão gostando do nosso conteúdo? Se sim, deixa um likezinho, coloca nos comentários alguma informação e também vale lembrar que vocês podem sugerir conteúdos novos, tá? Fica aí a cargo de vocês, nos comentários há espaço também para discutir e colocar sugestões de conteúdo que você não encontra por aí, nem na nosso canal, e queria ver aqui que a gente produzisse esse conteúdo para você. Dito isso, vamos lá, editor, para o nosso próximo parágrafo e último, claro, sobe para mim. Veja que nesse caso nós separamos de novo as cores para ajudar você a entender cada uma das partes. Em vermelho, primeiro período é a retomada e simples da tese, o segundo período é a síntese que a gente fez do tópico frasal 1 e 2, e por último o fechamento por meio de uma microintervenção, beleza? Vamos lá então. Dessa forma é nítido que a obesidade infantil representa um grave entrave ao bem-estar social. Veja então que nada mais é do que uma retomada daquilo que foi colocado, aliás, como um problema, né? Esse cenário só tende a se agravar por conta das famílias e do Estado, ambos inertes ao dilema que afeta muitos, nada mais do que uma retomada de informações dados pelo TF1 e TF2. Logo, olha só a nossa microintervenção, é preciso fazer valer o ECA por meio de uma ação conjunta de conscientização entre o governo e a sociedade, para assim garantir uma vida sadia aos futuros adultos. Perceba que essa nossa intervenção não tem nada demais, não tem o grau de complexidade do Enem, porque ela não é necessária mesmo. Eu só optei por colocá-la, porque dessa forma nós temos um mecanismo essencial, adequado e pertinente até mesmo, para concluir o nosso raciocínio, só e somente por isso. Gente linda, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, e se por acaso você realmente gostou com toda a sinceridade, deixa aquele like, já dá aquela força demais pra gente, e compartilha bastante o nosso vídeo. E também não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos mais recentes. Lembrando que sempre tem 2 vídeos por semana aqui. Muito obrigado então, valeu gente linda e até a próxima aula!